feliz de estar aqui e papai me constrangeu a respeito de uma mensagem, de um texto para mim tratar aqui. E a gente vai trocar uma ideia, a gente vai discorrer isso aqui, vai ser bacana. Feliz em rever esse careca bonito e que canta bem sim, rap, tá? Feliz rever a sua futura esposa, a Rebeca. Não entendi. Ah, tá. Feliz rever um baita de um rimador também, Bob, amigo, irmão, e sua esposa ilustre. Hoje não tenho, né? Amém. Glória a Deus. Pastor Júlio, obrigado pela oportunidade de uma estranqueira vir aqui num púlpito de uma igreja batista e conversar a respeito do Pai. Glória a Deus pela confiança, porque você não confia no Tchelo, você não confia em mim, você confia no Senhor, então está tudo certo. Glória a Deus. Antes de, se der tempo, a gente canta uma rima aí e vamos compartilhar algumas rimas que o Pai me deu. Mas antes disso, eu queria compartilhar um texto com vocês, que fica em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo tem surpresa hoje já, depois, após o culto, mas é para alguns irmãos, né? Não é para todos, mas interceda por essa surpresa que vai ser bacana. Você que não souber dela, vai ser muito chique. Que privilégio saber disso, né, dona Rebeca? Atos capítulo 20, versículo 7. Que bom estar aqui, glória a Deus. Rapaz, cadê meu esboço? Sumiu. Intercede aí, irmão, ora para me encontrar ele. Meu Deus. Ok. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongando o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos aperturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a minha vida, e que o Senhor prepare o pregador, porque a pregação já está pronta e lida aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar no nosso coração, nos nossos corações, e por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode de pé dar uma meia dúzia, uma dúzia, 10 dúzias de palmas para Deus, porque Ele é maravilhoso, cara. Aleluia. Amém. Você pode se sentar. Tem algum pianista, tecladista aqui para fazer um plim, 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 para ficar mais chique aqui o negócio? Tem? Por favor.
O ilustre Neni. Mano, Neni. Glória a Deus. O Lucas, ele conta uma história, e na época que aconteceu, com certeza muitos anos que aconteceu isso, e ele resolve anotar, ele resolve, aquilo chamou tanta atenção dele, com certeza eu acredito que foi o próprio Deus que falou: Lucas, anota isso daí. Por quê? O livro de Atos foi escrito por ele, e ele acompanhava Paulo nas viagens missionárias de Paulo. O Lucas, o médico, o Lucas que escreveu o livro de Lucas, o Lucas que também escreveu os Atos dos Apóstolos. Aconteceu isso, e ele chamou muita atenção dele, e eu acredito que o próprio Deus falou: Lucas, anota tudo que vai acontecer nesse culto. Anota tudo que vai acontecer nessa hora, e chama a atenção dele, ele resolve. E hoje, século 21, 2013, a gente fica sabendo a respeito de um acontecimento que aconteceu. Dentro de um lugar que tem vida, aconteceu morte. O Lucas fala: os caras lá de Itapetininga vai ter que conhecer essa história. O povo do Brasil vai ter que conhecer essa história. O povo do mundo vai ter que conhecer a história desse cara. Eu já queria iniciar essa mensagem, essa reflexão, essa conversa. Eu já queria iniciar dizendo: o que falarão ao teu respeito se Jesus não voltar antes disso? No século 22, no século 23. O que falarão ao teu respeito, ao meu respeito? De um vacilão, de um irmão, de um cara, de uma mina, de uma mulher, de um homem que morreu porque vacilou, que pisou na bola o tempo todo. Ou falarão bem ao nosso respeito, cara? Era Deus na vida daquele, era Deus na vida daquela, que aquele povo, aquelas pessoas, aquela igreja, aquele pastor, aqueles rappers. E eu vou ter que falar desses caras, desse povo. E ele falou. Se ele não tivesse anotado isso, a gente não sabia da história de um jovem chamado Eutico. Mas antes de falar dele, eu queria falar de um homem que já vinha cansado das viagens missionárias que ele estava fazendo. E viagem após viagem, ele resolve parar nesse lugar, em Troade, para conversar, exortar, animar aos irmãos. Ele devia partir de viagem de novo, de imediato. Ele falou: não, eu vou parar aqui que eu preciso conversar com os meus irmãos de Troade. E é um culto de Santa Ceia, no partir do pão. Lembra que a gente leu? Um culto de Santa Ceia, domingão, primeiro dia da semana, e ele chega no culto, ele cola. Primeiro ponto que bom saber que é possível e bem provável que esse apóstolo, esse evangelista, esse missionário, esse doido desse homem, acredito eu que mesmo com muita debilidade física, porque já estava viajando por tudo quanto é lugar, e tinha outros lugares para ele ir ainda, e talvez o cansaço físico não impediu ele de falar: não, eu preciso fazer, cara, eu preciso ainda falar, eu preciso ainda conversar, eu preciso ainda aconselhar, eu preciso, cara. E ele não mede esforços para fazer aquilo que tem que ser feito, cara. E por que a gente às vezes mede? Mas se, e coloca um monte de empecilho, cara, para não fazer, quer justificar por que a gente é assim, cara. Talvez não 100% da igreja, mas 99%, mas 90%, mas 1% não é, cara, assim. A gente mede esforços para fazer aquilo que tem que ser feito, e ninguém fará melhor do que você o que tem que ser feito, cara. Mas a pressa, a correria, eu tenho que ir, vai. Mas você, ok, se você não fizer, Deus vai te levantar uma outra pessoa vai fazer, mas o que você tem que fazer do jeito, com a tua característica, ninguém vai fazer, cara. Faça, realiza, vai. Ele para: não, eu vou ficar ali com os meus irmãos, cara, e eu vou falar, e eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou exortar, eu vou animar, eu vou, cara.
A gente vai depois viajar. A gente vai depois fazer o que tem que fazer. Vai, Lucas, não pesa não. Santa Ceia, casa cheia. Para quem não sabe o que é Santa Ceia, a gente lembra isso, a gente faz em memória de Jesus Cristo. A gente parte o pão, lembrando e tendo fé que a gente está comendo a carne dele, espiritualmente falando, e bebendo um suco de uva que representa o sangue dele. Então isso a gente faz no primeiro dia da semana. Algumas igrejas é diferente, mas a maioria faz no primeiro dia da semana, que é o domingo, em comunhão. Ele estava ali nesse dia, casa cheia. Os irmãos resolveram ir lá para o culto de Santa Ceia da igreja. Quem é que vai estar lá? O apóstolo Paulo. Agora eu vou. Paulão, sangue bom, o cara da hora. Eu vou, mano. Igreja lacrada. Pode ser que sim, eu acredito que sim. E aí, talvez, eu acredito que avisaram o Eutico. Esse nome, esse jovem, o nome desse jovem significa afortunado, abençoado, feliz, bem-aventurado. É o que significa o nome desse jovem. É provável que, pode ser que esse jovem, ele era feliz, tinha um dinheirinho, tinha uma família bacana, tinha um trampo da hora, tinha um perfil no Twitter com mais de 10 mil seguidores. Brincadeira. Era tranquilo, jovem. Quem é que vai estar lá hoje na Santa Ceia lá? O apóstolo Paulo. Nessa eu vou, mas já é Santa Ceia mesmo, então eu vou. É provável, e pode ser que ele chega um pouquinho atrasado no culto e a igreja já está lotada. Tem uns manos, tem umas minas, tem uns irmãos que só chega atrasado no culto, pastor. E até os cantores, e até os tocadores. Me chega o Eutico lá. Ixi, não tem nem um lugarzinho para me sentar, mano. Embaçou agora ficar em pé, né? O apóstolo Paulo deve, sei lá, pode ser aqui, né? O apóstolo Paulo, o povo fala que o homem prega até umas horas. Então, poxa, ficar em pé não vai dar, né, cara? Talvez não tinha um lugar para ele sentar. Talvez a igreja entupida. Diz o texto que tinha lâmpadas, porque naquela época não tinha força como a gente tem hoje, energia elétrica. E ele olha para lá, olha para cá, a igreja com 3 andares. Uma janelinha ali na hora, ó, mano. Subi lá. E sobe primeiro, segundo e terceiro andar e vai sentar na janela, cara. Janela, lugar de sentar. E talvez o culto rolando e talvez já tinha perdido o louvor, se é que tinha naquele dia. E o Paulão começa, amados irmãos, sei lá como ele pregava. Não sei, talvez ele deu uns testemunhos e palavra e mensagem falando a respeito das viagens missionárias, talvez falando de Jesus Cristo diretamente, não sei, mas ele começou o discurso, começou a pregar e Isso não quer dizer que eu vou ficar aqui até meia-noite pregando, não, tá, irmão? É só uma história. Mas se eu também ficasse, você ficaria aí? Melhor do que na janela, tá no banco. Não é o caso de hoje. Senta na janela. Amados irmãos e tal e tal. E Paulo pregando e E ele, Eutico, o afortunado, com o celularzinho dele da época. Vai dizer, irmão. Instagram.
o discurso vai, Paulo prolonga um pouco a pregação, a palavra, e talvez o jovem, por fazer muita coisa, é bem provável que era um jovem, não trabalhava ainda, não tinha muitos afazeres, mas talvez ficava até a madrugada conversando, fazendo sei lá o que, brincando, se divertindo, ficou com soninho, soninho. E o bacana da janela é que ela proporciona para a gente dois ambientes, o de fora e o de dentro, dois ambientes, quem está fora e quem está dentro, o mundo e a igreja, que era o caso dele, fora e dentro. Eu, quando tinha 11, entre 10 e 11 anos, eu brincava com meus irmãos de pega-pega, e tinha uma janela em casa que ela era baixa, e eu, como era mais lento, por ser mais novinho, e meus irmãos eram muito rápidos, e aí eu ficava sentado na janela, olhando quem estava vindo por fora, e olhando quem estava vindo de dentro, e daqui a pouco, vinha milhão, eu pulava da janela e saía, não sei o que, e eu ficava só em um ambiente agora olhando, e eu gostava de ficar na janela, que dava para olhar os dois lados. E aí veio de surpresa, e eu quis entrar para o outro ambiente a milhão, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Acidente na certa. E o problema não é a janela, o problema não é estar lá, o problema é que tem coisas a fazer para o lado de dentro que não é bacana você ficar na janela. Talvez muita fumaça das lâmpadas que iluminavam aquele lugar, talvez muita gente, muito quente. Eu vou ficar aqui, cara, o ventinho, mas talvez a janela proporcionou lá de fora, irmãos, a palavra, e aí, como prestar atenção em duas coisas? Como viver em dois ambientes? Como ficar quente e frio? Como ficar claro e escuro? Ah, leque. Irmãos, a palavra do Senhor. E não presta atenção nem 100% lá, e nem 100% aqui. Aí fica. Talvez tem pessoas no nosso meio, aqui não, mas lá em São Paulo tem. Hoje aqui não, tá? Talvez tenha pessoas no nosso meio, irmão, que está vivendo fora e dentro, quente e frio, doce e salgado. Talvez tenha pessoas aqui que estão nesses dois ambientes e não sabe o que faz. Tem uma história lá em São Paulo, é muito contada, talvez alguns de vocês conhecem essa história, de que um jovem estava em cima do muro e tinha os crentes, meu irmão, de um lado, desce daí, rapaz, Jesus te ama e tal, e não sei o que, e ele vai lá, para lá, em cima do muro, lá para cá, em cima do muro, do outro lado do muro tinha o Satanás, bonito, porque o cabra se apresenta bonito, só olhando. Do outro lado dos crentes, irmão, desce daí, jovem, você tem muito o que viver, rapaz, desce. E ele, não, estou de boa aqui. E o diabão do outro lado lá. Aí isso chamou a atenção dele, porque como o Vuca estava gritando para ele descer, e um lá do outro lado só olhando. E aí, ele perguntou para o Satanás sem saber, e aí, bonitão, você não fala nada? O que você está me olhando aí? O que está pegando? Estou aqui de boa e você, em vez de chamar eu para ir para esse lado, você não me chama por quê? O diabão falou, você está no lugar que eu quero, o muro é meu. Talvez tenha pessoas aqui vivendo assim, cara. Talvez o trampo te rouba disso aqui.
talvez muito lá fora, te usurpa disso aqui de dentro. O que está acontecendo com você? O problema não é a janela. Estava no lugar certo. O afortunado, o Eutico, na igreja, com os irmãos. A janela não era um problema, o problema era ele, cara. O que tinha feito esse jovem nos dias para trás, ou no mesmo dia, que estava num sono terrível, cara? Não é lugar de dormir aqui. Aqui é lugar de comer, se alimentar espiritualmente falando. Aqui é lugar da gente ter comunhão. Aqui é lugar da gente compartilhar o reino de Deus, cara. Talvez o Paulo dava uns gritos. Ele não teve esse privilégio de ter microfone, mas talvez ele enfatizava mais uma parte da mensagem. E aí o jovem, talvez os irmãos lá de Troade davam um grito de glória a Deus. Talvez eles eram pentecostais lá ao extremo. E glória a Deus. Aí o jovem passava 5 minutinhos, ele de novo, cara, na janela. E a parte de fora seduz, cara. A parte de fora seduz, e seduz bonito. Filho. Vai vir a parte de fora, ó. Tamanquinho, cintura fina, botox, lipo, vai vir bonito, barriga de tanquinho, camisinha baby look, 4 molas, cabelinho espetado. E aí, firmeza, tudo bem? Vai vir bonito, cara. É só para descontrair, mas é verdade, cara. Lá fora vai seduzir. Eu estou dando um exemplo aqui simples, mas você viaja aí comigo. Não sei, o trabalho te seduz. Não sei, o esqueminha te seduz. A namorada lá de fora, outra aqui de dentro te seduz. O namorado. Eu não sei, cara, mas o que é? E aí quando vem para dentro, os que saem muito para fora, a gente desperta, a gente em comunhão, a gente em Deus, vai uma meia dúzia em cima desse um. Acorda, pá. Fica ligado, 50% fora, 50% dentro. Ou talvez está um pouquinho mais ligadinho, 70% dentro e 30% fora. E nunca vai ser 100% num ambiente só, cara. Janela não tem problema nenhum, cara. Janela vai ter na minha casa, na igreja. Mas a porta, que está às portas, grita pra gente nessa noite: sai da janela, vem para a porta, diz o Senhor. No lugar certo, com gente certa, mas a cabeça sei lá onde, cara, toda errada. Cuidado com os ventos de fora que entra para dentro, cara. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Talvez trabalho demais. Talvez muito a fazer lá fora e quando vem para dentro. Talvez é muito a fazer lá e aqui, o que sobrar eu faço. Talvez a prioridade é lá e aqui, tem outros que fazem. Mas ninguém vai fazer como você. Tá bom, até sonolento, cara. Você se conhecendo, você sabendo quem você é melhor que você durma aqui dentro. Porque vai ter um monte de acordados para te acordar. Se liga, filho. Jesus, nos seus últimos momentos, vai para o Getsemane. Ele pega os discípulos e leva o Getsemane para eles orar. Ele junto com Jesus. Pega em específico, entra no Getsemane, pega em específico no meio deles Pedro, Tiago e João e vai mais para dentro do Getsemane. Diz a Pedro, Tiago e João: vigiem e orem, porque o negócio está louco aqui. Ok, Jesus vai só
tem uma intimidade com o Pai em particular e deixa os três ali orando, intercedendo, enquanto que os outros discípulos estavam lá também no Getsemane. Jesus ora e você sabe que acontece com ele, soa sangue, aquela pressão e opressão terrível. Quando ele volta, mas como é que dorme numa hora dessa? Jesus contando com eles, amigos, parceiros, mas como é que dorme? Diz o texto que eles estavam dormindo de tristeza, mas nem de alegria, nem de tristeza, não dá para dormir numa hora dessa, cara. E o negócio tá louco aí fora, com um monte de zoião aí acordado, querendo levar a gente para dormir o sono do injusto. Jesus vai e acorda eles com muito cuidado. Acordem, gente. E eu também tiro um ponto daqui, que dependendo da forma que você acorda os que estão dormindo, você que está acordado, eles vão acordar e nunca mais vai querer te ver, cara. Já pensou se a gente está sem comer o fruto do Espírito? A paciência, o gomo da longanimidade, a mexerica, o fruto do Espírito, o domínio próprio. Se a gente está sem comer isso e vê um parceiro, um irmão, uma irmã que a gente conta e chega lá, pisa na bola, chute na canela, pedala Robinho, e meu Deus, dependendo da forma que a gente acorda os que estão dormindo, eles vão acordar e nunca mais vai querer te ver, cara. É com violência que a gente acorda? Ou é com uma exortação dizendo, irmão, acorda, mas é o seguinte, cuidado, que o ronco pode te matar, cara. Imagina se Jesus deixa eles dormindo ali, vinham os inimigos de Deus, pegar os amigos de Deus e matar eles durante o sono. Já pegava os que estavam no começo do Getsemane e depois pegava eles dormindo. Imagina morrer dormindo, cara. Um monte de paulada, de pedrada. Meu Deus! Jesus acorda eles. Pela primeira vez vai orar mais um pouco, volta. Pela segunda vez eles dormindo, cara. Jesus acorda de novo, eles vai. E pela terceira vez ele volta e eles dormindo, cara. Ok, cara. Dormiu. Chega, cara. Levantai-vos. Vamos embora. Vamos seguir, cara. Que bom que eles dormiram perto de Jesus. Que bom que eles dormiram perto daquele que eles confiavam. Se você dormir aí fora, cara, meu Deus do céu, cara. A boca, chamada mundo, vai abocanhar você, cara. Como o grande peixe engoliu o Jonas. Nem viu, cara. Despertador de Deus hoje nos avisa, cara. Chega de sono. Esse dormiu não perto de Jesus, mas perto dos amigos de Jesus, perto dos irmãos que estavam muito acordados. Em contrapartida, tinha gente lá dentro, e é provável que estava cheia a igreja. Ninguém viu aquele homem, aquele jovem dormindo. É provável que ninguém viu. É provável que alguém viu também e falou: olha lá, ó, o afortunado chegou, está dormindo, deixa ele para lá. E a nossa função como irmãos é perceber que tem sonolentos e falar: ô, se liga, onde você está? Tua cama não está aqui, também não é o teu quarto. O menino morre, gente. Do terceiro andar, imagina o barulho de um corpo de um jovem, talvez de 64 quilos, 65. Talvez ele tinha 15 anos de idade, imagina. Pum! Meu Deus, no lugar onde tem vida, houve morte. E o Lucas ninja, meu Deus do céu. Eu preciso anotar tudo isso aqui. E que testemunho triste. De primeiro, o apóstolo Paulo para tudo, velho. Por causa de uma vida sendo sonolenta, que morre. E eu entendo também que a igreja, os irmãos e todo mundo que se considera, que acredita em Deus e que adora a Deus, tem que parar a sua vida, cara, para a gente socorrer aquele que está dormindo e morreu, cara. A igreja tem que parar, brother.
todo mundo tem que ter compaixão disso e falar, meu Deus, cara. Gente, eu vou dar uma pausa aqui no sermão, porque eu preciso atender o jovem que caiu. O que aconteceu? Ele vai lá, e o povo, talvez tudo em pânico, e ele ainda acalma as pessoas, o apóstolo Paulo. Calma, gente, a vida está nele. Ele morreu, e o apóstolo Paulo não cria pânico com os irmãos. Até nisso a gente tem que ter calma, quando acontece uma coisa, um caso de morte, gente. Calma, você está de brincadeira, maluco. Calma em momentos que é terrível na nossa vida, acidente, doença, morte, seja lá o que for, cara. Calma, em confiança em Deus, porque Ele está no controle de tudo, cara. Talvez era Deus querendo ensinar o apóstolo Paulo e a comunidade de Troade, que houve uma morte dentro da casa de Deus, cara. O que vocês fazem agora? Para tudo, gente. Calma, gente, sem pânico. Calma. Vai, Paulinho de Deus. Paulinho de Deus. Eu não sei qual foi a oração dele, cara, mas talvez, Deus, não deixa esse sono da morte atrapalhar o nosso culto, não, vai. Pai, devolve a vida para ele aqui. Vai, Eutico, levanta, vai. Senta lá agora na cadeira e vem, deixa eu terminar a palavra. O que você faz num momento desse, meu? Qual a forma que a gente age num momento desse, cara? Devolve a vida para o menino, para o jovem. O que aconteceu? E não diz o texto que ele estava com dor, o texto não diz que ele quebrou alguma coisa, o texto não diz nada. Só que ele caiu, talvez bateu a cabeça no chão e na hora morreu. Lindo, cara. Meu Deus, cara. E se ele caísse para o lado de fora? E se ele caísse para o lado de fora, do terceiro andar? Ninguém de dentro ia ouvir o barulho lá fora. Talvez, tudo bem, se alguém percebesse, o apóstolo Paulo ia fazer a mesma coisa. Para, gente, aconteceu alguma coisa lá fora. Vai lá ver e depois vocês me contam o que é. Se ele caísse para o lado de fora, que era um perigo que ele estava correndo também. Então a dica é, sai daí, cara. Não cai nem para o lado de dentro, nem para o lado de fora e fica tudo certo. O soninho veio, ok. Não morreu? Então ok, cuidado para não dormir de novo. Rapaz. Bom, a dica é, desse texto, anotado pelo Lucas, pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto, irmão, essa reflexão faz a gente entender, quem está aí, nesse lugar, que não é lugar de assistir culto, quem está aí sai, enquanto o sono não chega. Ou, quem quer subir lá, não suba, porque o sono pode chegar. E quem vê gente lá, desce. Que história trágica. Que história, meu Deus. Mas teve um final feliz, cara. Teve um bom final essa história. Qual que vai ser o seu final? Ele tem começo? Qual que vai ser o que as pessoas vão dizer a teu respeito, cara? Reflete, viaja e vai comigo nisso. Vai com a gente nessa reflexão. Depois você lê na tua casa e com certeza Deus vai te dar outras coisas. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para mim compartilhar com você hoje aqui, cara, é a respeito disso, cara. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas vidas que estão aqui hoje, Pai. Eu conheço a minoria aqui, Senhor. O Senhor conhece todos. O Senhor conhece todos. E é por isso que o Senhor trouxe ele até aqui hoje, nessa noite, meu Pai.
que o Senhor possa socorrê-lo, que o Senhor possa fazer aqueles que não dormiram refletir, o sonolento não dormir mais. Pai, talvez tenha pessoas aqui na posição do apóstolo Paulo, talvez tenha pessoas aqui na posição da igreja, na posição do jovem. Pai, traga reflexão, Pai, 100% para a gente nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, para o Senhor primeiro falar comigo através dessa reflexão, meu Deus. Que o Senhor, Deus maravilhoso, possa nos fazer entender que a gente na eternidade, Senhor, nós não iremos dormir, Pai. E que lugar de dormir é aqui na terra e no quarto, Pai. Talvez um soninho no sofá, Pai. Na sala, no carpete, no tapete. Mas na janela não. Mas no culto não. Na igreja não, Senhor. No mundo não. Que o Senhor possa abençoar, Pai, trazer reflexão para essa irmã, para esse irmão, Deus. Que com certeza o Senhor falou com ela e com ele. Que o Senhor possa falar com jovens aqui de 15, de 13, de 10. Que o Senhor possa falar com as crianças. Que o Senhor possa falar com todas as idades nessa noite aqui, Pai. Porque o Senhor não me trouxe aqui à toa, meu Deus. O Senhor não colocou esse acontecimento na vida do apóstolo Paulo e do Lucas, Senhor, à toa. O Espírito Santo não inspirou eles à toa a parar em Troade, num culto, numa reunião de Santa Ceia, para a gente entender hoje, Pai, depois de anos e de tanto tempo, Senhor, a gente aprender com esse texto, com esse jovem, com essa igreja e com o apóstolo Paulo, Senhor, em Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo isso. Obrigado, Senhor. Se tem pessoas aqui, Senhor, que é só do lado de fora, Pai, que não sabe, não conhece o ambiente, igreja, irmãos, comunhão, pregação, Pai, que o Senhor possa ensinar para ele, Senhor. Talvez ele gostava ou gosta só de rap, talvez ele veio aqui a convite de alguma pessoa para escutar um rap, mas, Pai, ele entra para esse ambiente de dentro, Senhor, e entende muitas coisas ao teu respeito, meu Pai, e a respeito dele também, Senhor. Pai, que o Senhor possa aquecer corações, que o Senhor possa trazer para perto aquele que está longe, que o Senhor possa trazer o remédio para esse que está doente, Pai, descongela o coração, Senhor, desse que está aqui ou dessa, Pai, abençoa, Deus, eu te agradeço por todos que vieram aqui, porque o Senhor trouxe a cada um, meu Pai, é o que nós te agradecemos e te louvamos, e te aplaudimos de pé, porque o Senhor é maravilhoso, aleluia! Que bom poder compartilhar essas coisas aqui dentro da casa de Deus, cara. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom, Laís, que você veio. Saudade, Vaso. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui, cara. Que bom que você está aqui, irmão, irmã. Dá tempo para um rapzinho, pastor? Aleluia. Aleluia. Gente, senta um pouquinho aí. A gente veio ouvir a palavra do Senhor, a gente veio ver o que Deus quer falar com a gente através da vida do Cacau. Além do rap, eu vou pedir para ele contar rapidamente como foi a transformação de vida, viu, Cacau? Porque tem gente aqui que precisa ouvir, que só Jesus transforma, e como que muda um maluco, que eu não te conheci no passado, né? Te conheço como irmão, mas como mudou um maluco como o Cello e cada um de nós e fez uma pessoa especial. Então canta o rap, mas conta a história também, tá bom? Então você pode me dar 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? 10. Então peraí, 5, 10, 15, 20, 25, 30. É breve, é rápido. Irmão, eu fui sempre um jovem complexado e aquele jovenzinho sempre largado de canto e por culpa muito da minha família também. Hoje está perdoado, está tudo certo, e hoje eles são uma bênção na minha vida e eu na vida deles, mas eu fui muito complexado dos meus 12 até os 19.
eu não entendo nada, eu não sei de nada, eu sou jogado de lado, eu sou isso daí. Sempre tive aquele temor no coração de que existe um Deus, de que eu acredito nele, que conversava com ele do meu jeito, e que não tinha relacionamento direito com ele, mas eu conversava, não ouvia, não entendia nada. E é sempre aquela coisa, sabe, no coração, de que Deus cuidava de mim, sabe? Um dia eu peguei uma semiautomática muito angustiado, coloquei na boca e falei, vou tirar minha vida porque... E vi uma voz dentro do meu ouvido assim, ó, linda. Você não é teu, você é meu, cara. Você não vai ter coragem para isso. E eu, o que é isso? E não entendia. Tempos depois, com a questão do rap, de ser convidado pelo James e pelo meu irmão, que formaram o Rap Sensation no primeiro dia, já me convidaram para entrar, e eu falei, mas esse negócio de rap eu não manjo muito, complexado ao extremo, e falei, eu não, primeiro você entra dançando, tal, faz umas danças que você sabe dançar e tal, e depois a gente vai te ajudando na rima e coisa e tal, isso em 1989, vou revelar minha idade aqui, tá tudo certo, estou chegando nos 40, mas tá tudo certo. E aí eles me deram a oportunidade, o rap, e aí veio o primeiro CD, na época vinil ainda não era nem CD, veio a primeira faixa, depois veio o Sólido, que foi o primeiro LP solo de todo o grupo, e depois vieram vários outros trabalhos, e aí vem a Famazinha, vem a Soberbinha, e vem Cascalinho, eu falei, meu Deus, e aí já achava que era alguma coisa. Aí o próprio Deus, eu creio assim, que na época não tinha ele como único e suficiente Salvador ainda, e ele mesmo me ensinou a escrever, me motivou a fazer as minhas primeiras rimas, e eu falei, poxa, que muito louco, agora eu estou escrevendo. E aí depois, quase que acabou naquela época o Rap Sensation, porque o crime, irmão, envolvido até o osso no crime, porque... Claro que isso também não justifica, mas periferia, foi muito forte isso para mim na época, por conta de eu já ser complexado, e já ser um meio mané na época, e preguiçoso, não queria saber de estudar, e muito menos trabalhar legal para conquistar o justo. Eu falei, então eu vou para o arrebento. Já tinha 2 exemplos na família que também morreu com crime, e aí a faculdade da família não me ensinou, e eu resolvi ir por conta própria também. Os meus irmãos, eu vou andando de carangão, andando de motocona, com dinheiro no bolso, eu estava me afastando um pouquinho do rap. E aí o Jesus Cristo, irmão, chegou na minha vida e falou assim, tete a tete, filho, vem, eu já tinha falado que você é meu, vem. Que constrangimento, irmão, que eu ia fazer as coisas erradas, e depois vinha aquele arrependimento extremo, e que até chorava. No outro dia o descarado ia para a mesma vida, e o outro constrangimento, e para a glória de Deus, ele não permitiu que aconteceu nada, não fui preso, não tomei tiro, não aconteceu nada, mas o amor maravilhoso, o carinho extremado dele, um amor, meu Deus, me abraça de uma tal forma que eu não tenho força mais para fazer nada do que errado. E aí já sabia um pouquinho escrever, eu falei, poxa, agora que eu entendo, Senhor, que o Senhor é meu Pai, usa esse filho aqui para escrever e poetizar para Ti. Aí ele começou abriu a torneira do céu e começou a cair. Aí eu comecei a me relacionar mais, aí abriu, foi a cachoeira, filho. Eu falei, Deus, calma. Vixe. Aí veio 2 trabalhos maravilhosos do Rap Sensation, já com todo mundo convertido, e o James do Rap Sensation foi uma grande influência para a minha conversão, que ele sempre ficava falando de Jesus para mim, e ele foi o primeiro a se converter dentro do Rap Sensation. E que legal, né, pastor? Uma banda, um grupo que já era todos do mundão, que já tinha vários trabalhos gravados, e aí todos se convertem. Claro que os linhas de frente sempre foi eu e o James para cantar, e a banda inteira se converte, e a gente continua usando o mesmo nome para evangelizar, e que isso deu muito certo, até o tempo que Deus quis. Então foi isso. Talvez se você está aqui, que canta um rap, cara, não tem melhor compositor, brother, do que o Espírito Santo, mano. Ele te dá. É triste às vezes, eu preciso falar nisso, pastor Júlio, que o Senhor derramou, abriu
a cachoeira do céu abriu e falou: Tó, para vocês, meus filhos. E muitos dos filhos deles, de Deus, aqui de baixo, eles começaram a usurpar, a vender aquilo que não é deles. Hoje, na igreja local, para vir teve músicas que foram cantadas aqui que talvez a gente nunca vai ver na igreja local, desse cantor, desse compositor. Que é 40, é 50, é 60 mil para vir aqui e cantar música que não é dele, que não é do Espírito, que é do Espírito Santo, cara. Como entender isso, cara? Eu acho que quem cobra por uma noite de intimidade é uma prostituta e não uma noiva, cara. Eu sou noiva de Cristo, eu sou noiva do noivo. Aquele que cobra por uma noite de intimidade não é noiva. A noiva só tem intimidade com o noivo, cara. Aleluia. E vendem o que não tem, e o pior ainda é aqueles que pagam. E aí o Senhor converteu meu coração. Pode converter o coração de muitos compositores aqui. Deus pode mudar a vida de muita gente que canta. Deus pode mudar a vida de muita gente que não canta. Deus pode mudar a vida daqueles que têm vontade de escrever, de compor, de gravar um disco. Mas aí vem o conselho: o dia que você gravar, o dia que Deus te levar, não coloca obstáculo para Deus te levar, cara. Não coloca obstáculo ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque o único vento que me leva, e sem impedimento nenhum, porque eu sou um grão de pó, é o vento do Pai, cara. Ah, esse me leva. Mas esses que vêm de janela, de vento de fora para dentro, não me leva não, filho. E não pode levar você, e não pode levar a família do Pai amoroso. Então, como irmão, compartilhando isso, cara, compõe para Deus, cara. Compõe em Deus, porque a tua poesia chega em outros ouvidos e fala: mano, ó, e Deus não é inteligente, Deus é ultra mega super sábio. E Deus, ele dá formas inteligentes de você falar do amor dele, cara. Não vou falar para você usar isso, mas usufrui disso, cara. Quem não conhece, não desfruta. Você entende isso? Tenta transformar a farinha de trigo, o ovo, o açúcar, o leite. Tenta transformar aquilo em bolo se você não sabe fazer. Quem não conhece, não desfruta. Quem não conhece o dom gratuito de Deus, não desfruta. Quem não conhece, que não sabe transformar os ingredientes num bolo, não vai comer ele, cara. Então você tem que chegar em Deus, mergulhar no manual de regra dos exemplares filhos que ele fez, para a gente caminhar bem e bem representá-lo aqui embaixo, cara. Entendeu? Papai transformou o Cacau. Por que o papai não pode transformar você? Papai está dando um disco para Cacau agora solo, pastor. Meu Deus! Para um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir administrar tudo. Tenha relacionamento com teu pai. Quanto mais relacionamento, mais você vai conhecer ele. Quanto mais perto, o pai não precisa ficar gritando, falando um monte de vezes para você entender. Se relaciona com teu pai. E se você não se relaciona com ele, através do filho que te ensina, o filho Jesus Cristo, cara, hoje é um bom convite para a gente te convidar a vir para a família da fé. A família da fé tem família, tem crente japonês, chinês, grego, romano. Meu Deus, tem crente de tudo quanto é jeito. Os brasileiros, eu creio que é da melhor família. Nós, truta, porque a gente é gente, mano. Mas Deus não faz acepção de ninguém. Os japoneses são nossos irmãos. Mas são nossos irmãos. Seja um brasileiro de Jesus Cristo, cara. Cidadão do céu. Seja esse, seja essa. Porque o lugar para onde a gente vai, irmão. Lá meu rosto não vai mais envelhecer. E o meu corpo também não vai adoecer. As horas lá não vão andar e muito menos correr. E os meus dias eternos nunca vão anoitecer. E é bom saber que lá o sol da justiça nunca vai se pôr. Enxugará dos olhos lágrimas de angústia e dor. Como deve ser o belo projeto do Deus arquiteto. Nova cidadania enxergo e sei que isso é mais que certo.
O olhar é de esperança, pela fé a frente alcança em breve, mente santa e um coração eterno de criança. A morte não assusta mais, vencida pela vida que ela confirma, prisioneiro homicida, terra bela e nela extinta treva rica em cores, jardim que o grande jardineiro cuida bem das flores. Reino Unido, povo não mais oprimido, cidade esplendor. Seja bem-vindo à casa do Deus Criador. Isso aqui é casa do Pai, cara. Só que por enquanto está aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai nessa, fio. Vamos com nós? Bora? Bora? Bora! Ai, meu Deus. Seja um crente inteligente. Vem com a gente. Entendendo que o céu não é a minha origem, entendendo que o céu não é o meu destino, é a minha origem, eu só vou voltar para lá. Entendendo que o céu não é o meu destino, o céu é minha origem, eu só vou voltar para lá. Porque é verdade, eu sou um cidadão de lá, eu só estou dando um rolê aqui e vou voltar para lá, assim como a minha família, assim como meus irmãos. Vamos, filho, entender que não é asfalto que vai ter lá, é rua de ouro. Entender que não é de concreto e de bloco e cimento que vai ser feita a goma, a casa house de cacau, é de ouro. A pracinha, filho, ouro. Claro que é simbólico, é muito melhor, é muito mais bonito que isso, mas foi a matéria que Jesus achou melhor falar para o João. João, escreve aí para o povo lá de Itapetininga saber como é que vai ser a goma dele aqui em cima. Vamos com nós.